Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Estamos fazendo um curso de paradigmas de programação e vamos entrar hoje na Concurrent Computing, computação concorrente. Esse paradigma bem legal, a gente vai entrar hoje no vídeo, você vai saber tudo sobre programação concorrente. Seja bem-vindo, clique no botão inscreva-se, se está inscrito, dá uma olhada se seu sininho está marcado com 2 tracinhos em cima para você receber os novos vídeos, deixa like no vídeo e compartilha aí com a sua equipe, tem bastante coisa. Você que acabou de chegar tem uma playlist, tá? A gente tá vendo paradigma por paradigma, é uma informação que não tem deve ter ou não sei, eu não achei em português, tô trazendo, ninguém traduziu ainda, tô tentando trazer já para a gente poder evoluir no Brasil, tá? Isso também, então vamos falar de computação concorrente, que a gente veio fazer isso aqui. Vamos lá, computação, vamos lá então, falar de computação concorrente, tá? Bom, computação concorrente é uma forma de computação que vários recursos computacionais são executados num overlap de tempo, em períodos, tá? Chamado de concorrência, tá? Diferentemente da sequencial, da sequência que a gente está acostumado, né? Nas propriedades dos sistemas, você pode pensar como o programa, o computador e a rede, tá? Então, quando você pensa em computação concorrência, é meio tudo acontecendo no indivíduo, o programa, o computador e a rede, tá? E são separados na execução através de threads, de controles, para cada processo computacional, tá? Então, quando você pensa em coisas acontecendo ao mesmo tempo, várias coisas simultâneas, a gente está falando de computação concorrente, tá? Bom, um sistema, uma das formas de computação pode ser feita através de toda essa coisa ocorrendo em paralelo, tá? Você não tem que basicamente esperar uma coisa finalizar para começar a outra, ok? Então, quando você pensa muita coisa, o pessoal mais novo aí tá pensando em await, future e tudo isso, são coisas concorrentes, estão ocorrendo ao mesmo tempo, tá? Como um paradigma de programação, a computação concorrente é uma forma de programação modular, tá? Chamada de factoring, ok? Tá surgindo termos que você deve usar se trabalha com orientação a objeto. Opa, factoring, então, como paradigma de programação, a computação concorrente é uma forma de computação modular chamada de factoring, tá? Como a parte da computação, subcomputação, que pode ser executado paralelamente, concorrentemente, tá? Concorrente, os dois estão querendo fazer a mesma coisa, chegar no mesmo ponto, né? Pensando, o que é um concorrente, né? É alguém que quer fazer a mesma coisa que você ao mesmo tempo. Talvez computação concorrente, duas coisas estão querendo fazer ao mesmo tempo. Você solta uma e já está fazendo a outra. Você não tem que esperar uma terminar para fazer a outra. Legal? Você pensa nisso? Tráfego HTTP, request de JavaScript, JSON, todas as linguagens que usam assíncrono, né? Coisas assíncronas. Então a gente está falando de factoring aqui também, tá? Bom, falando nisso, os pioneiros da computação concorrente foram Edgar Dijkstra, Per Brinch Hansen, tá? É difícil falar, C-A-R Hoare, tá? Vamos falar um pouquinho da introdução. Computação concorrente. O conceito de computação concorrente é frequentemente confundido, tá? Com computação paralela. São coisas diferentes, tá? Ambos podem ser descritos como multiprocessamentos durante um período de tempo, tá? Na computação paralela, a execução ocorre no mesmo instante físico. Por exemplo, os processadores ou multiprocessadores começam junto a coisa, né? Na computação paralela. No caso, é impossível um core só de CPU, tá? Então, computação paralela, ambas CPUs estão fazendo juntos ali, né? Então, durante esse período. Em contraste, a computação concorrente consiste em processos com tempo de vida, com overlap. Uma começou, a outra vai depois. Não é tudo junto. Uma está no filter, está fazendo, o servidor não retornou ainda, a outra já terminou, tá? Esse que é o conceito. Tá? E eles não precisam obrigatoriamente começar no mesmo tempo. Você começou no milésimo de segundo depois, o outro começou. Só que o primeiro ainda não terminou, o segundo já terminou, tá ok? A diferença, eles não começam no mesmo período. Pode ser até encavalado, pode ser várias formas, tá? Então, a vantagem desse modelo é processar tudo que acontece no mundo
e múltiplos clientes acessando o servidor ao mesmo tempo, tá? A estrutura de software para múltiplas concorrências, né? Comunicação pode ser feita com essa complexidade, inclusive executado num processador só, tá? Também tem essa diferença da computação paralela. Por exemplo, os processos podem ser executados por um processador só, tá? Deixando passos de execução através do compartilhamento de tempo entre o processador, tá? Microsegundos, milésimos de segundos, tá? Então, apenas um processo roda a cada tempo, mas ele faz separando o processador, pausando. Ele faz o seguinte: faz o primeiro, faz isso a gente tá falando de microsegundos, tá? Faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro, faz o segundo, e ele vai compartilhando esses processos em uma CPU só, diferentemente da computação paralela, tá? Então, ele começa o primeiro, passa pro segundo, o segundo passa pro terceiro, vai pausando e vai fazendo tudo ao mesmo tempo, tá? E pro ser humano isso é imperceptível, porque o clock trabalha muito rápido, tá? Um clock hoje mais moderno, tá? Então, múltiplos processamentos podem ser feitos através de um processador, apenas através desse compartilhamento de fatias do processador, tá? Computação concorrente também pode ser executada em paralelo por vários exemplos, cada um separando o processador ou múltiplos cores mesmo. Você pode ter mais de um core e ele separa esses computadores, distribuindo a computação através de redes, normalmente ferramentas, linguagens, técnicas de programação paralela também são usados e vice-versa, tá? Bom, o tempo exato desse sistema depende do agendamento e das tarefas que você pode usar. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Tem duas tarefas, T1, tarefa 1, T2, tarefa 2, tá? A T1 pode ser executado e finalizar antes que a T2 comece, inclusive, e vice-versa. Você pode fazer sequencial, serial. Normalmente isso, numa linguagem, você vai usar um await, async, filter, alguma coisa nesse linha, tá? T1 e T2 pode ser executado alternativamente. E T1 e T2 pode ser executado simultaneamente, começando no mesmo tempo. Você pode optar, ok? No Linux, por exemplo, quando você tem, por exemplo, você roda algum comando com o sinal de E, né? E comercial, você roda ele em background. Aí você pode já startar vários coisas. Roda em background, já starta o segundo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Também tem a ver com computação concorrente. A palavra sequencial é usada como anônimo a palavra sequencial é usada como um antônimo de concorrência ou paralela. Então, quando você pensa em algo sequencial, ela não é concorrente, ela não é paralela, ela é sequencial. Enquanto não terminar o primeiro, não faz o segundo, tá? Enquanto é basicamente isso. Sequencial é oposto de concorrente, tá? Um agendamento executa no tempo, né? Você vai basicamente é isso. Bom, vamos dar uma olhada como se coordenar isso daqui, ó, coordenando os recursos compartilhados. A principal tarefa da programação da concorrência, né, é ver que a sequência de interações entre os diferentes recursos computacionais seja executada da forma certa. Por exemplo, né, você vai ter, por exemplo, potencial coisa, você vai ter questões de corridas entre duas coisas. Você vai tentar executar alguma coisa enquanto a outra não terminou, não tem o dado ainda para o objeto executar alguma coisa. Então esse é o principal ponto. Como é que você administra isso? Porque, por exemplo, você não pode deixar uma coisa quebrar, né, nesse tipo de computação, tá? Por exemplo, eu tenho que ter um dado para processar alguma coisa. Eu não posso startar o processamento sem ter o dado. Então, o dado muitas vezes não chega. O dado deu um erro de rede, não chegou. Então você tem que ter ferramentas de retry, tudo isso para tratar isso. E coisas que só no listener, por exemplo, de alguma coisa, você só executar depois que alguma coisa chegar. Várias checagens tem que ter. Vantagem de usar a computação concorrente, tá? Primeiras vantagens: aumenta a saída do programa, né? A execução paralela de um programa cria várias tarefas completas no período de tempo menor, né? E isso daqui é interessante, ó. A execução paralela de um determinado programa permite o número de tarefas ser completadas num tempo menor, no mesmo período de tempo, mais tarefas, proporcionalmente ao número de processadores, incluindo a lei de Guttav-Ferguson Law. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre essa lei, tá? Basicamente é o seguinte: você tem uma, na ciência de computação, essa lei diz o seguinte, que a velocidade e a latência da execução de uma tarefa é proporcional a algumas variáveis, tá? O número de processadores. Então, quanto mais processadores, menos tempo você tem para executar a tarefa. Só que se você for na sequência, você só vai usar um processador.
tá? Normalmente você vai usar um só. Se você fizer tudo ao mesmo tempo, você pode usar mais de um processador. Isso que é interessante. Não é computação paralela, tá? A computação concorrente, ele pode começar a qualquer momento, cada uma das tarefas, é tudo independente, tá? Legal? Bom, alta responsabilidade de input e output, através da intensidade dos programas, que são de outputs. Então, o paradigma concorrente de programação permite, no tempo, ficar menos esperando por cada uma das tarefas. Diminui a latência, aumenta a responsabilidade do seu programa. Você vai responder mais rápido. E mais estrutura de programas. Algumas dificuldades que você tem em alguns domínios específicos. Modelagem dele, você vai ter alguns tipos de modelagem desse tipo de concorrência. Você pode ter modelagem de ator, com objetos, rede de Petri, você vai ter processo de cálculo em ambiente, várias coisas, tá? Automação de entradas e saídas, que você não sabe se quer clicar uma coisa, já tem uma saída, alguma coisa, tá? E máquinas de agendamentos pré-emptivos, tá? A implementação a gente pode fazer através, um número de diferentes métodos podem ser usados em programas paralelos, como implementação de cada execução computacional e sistemas operacionais, implementando uma série de threads em uma simples processos. A interação e comunicação. Em alguns casos, a comunicação entre os componentes é escondido do programador. No caso de uso de features, tá? Se você usa feature, é assim que você está usando esse tipo, tá? Através do uso de features. Enquanto outros casos são gerenciados explicitamente entre duas classes. Por exemplo, compartilhamento de memória. Você pode ter, nesse caso, os semáforos, monitoramentos, tá? Nesse tipo. Passar mensagens, né? Você pode ter no modelo ator também, você pode, a gente vai falar isso mais pra frente também, tá? A história. A computação concorrência foi desenvolvido nos primeiros trilhos mesmo, né? E no telégrafo, no século XIX e XX. Olha que interessante o conceito, tá? Isso permitia as questões de múltiplos trens andar numa mesma rodovia, através daqueles desvios, né? Se desviava um trem, o outro entrava, então você conseguia usar numa linha de trem, mais de um trem. Interessante isso. Então os estudos dos algoritmos começou em 1960, especificamente com Dijkstra em 1965. Tá? Bom, prevalência. Como computação concorrente, né, tem uma computação pervasiva, né, de baixo nível de hardware com apenas um chip, né, segue o mas a gente tem uma questão de, o principal ponto, acho que o maior é o Feature Process e Threads, né, você usa várias threads para processar várias coisas através do compartilhamento da CPU em frames mesmo. Faz um pouquinho de cada um na sequência e vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Bom, as linguagens que tem a computação concorrente, tá? Usam na linguagem os construtores, tá? Para essa questão de concorrência, tá? Eles normalmente são linguagens de multithreading, tá? Para computações distribuídas, passagem de mensagem e compartilhamento de recursos, tá? Com futures e promises, tá? Você vai ter algo que pode acontecer no futuro e uma promessa que isso aconteça. Essas linguagens são descritas como Concurrency ou React Languages, tá? Ou Concurrency ou React de Programming Languages, tá? As mais hoje que a gente pode dizer, principalmente que tem monitoramentos, tá? Algumas que a gente vai falar, vou falar das principais, que tem muitas, ó. C++, por exemplo, C Sharp, oferece a Go, por exemplo, a maioria das hoje, né? Java, classes para thread em Java também, várias são implementadas através de classes, tá? Específicas, ó. Tem várias módulos, o Perl, por exemplo, tem suporte. A maioria das em Python tem suporte, então basicamente a maioria das linguagens hoje tem suporte a paradigma de computação concorrente, tá? Vamos resumir o que a gente viu nesse vídeo? Bom, primeiro item que a gente viu nesse vídeo que é importante. A computação concorrente, tá? É uma forma de computação que usa onde vários recursos computacionais são executados juntos no mesmo tempo, ok? Segundo item que a gente viu, uma thread não depende da outra finalizar e não começa junto com a outra. Pode ou não começar, tá? Não há necessidade de tudo começar ao mesmo tempo e dividir. É uma computação
um ou mais CPU, uma CPU você consegue fazer através do fatiamento dessa CPU, ele executa um pouco de cada processo, executa, vai para o segundo, vai para o terceiro, volta, e vai fazendo tudo em paralelo, computação concorrente. É isso que eu queria falar para vocês. Gostou? Legal, esse vídeo ficou grande, mas foi importante a gente falar sobre isso. Você que é novo, botão inscreva-se aqui. Se está inscrito, dá uma olhada no seu sininho, tá marcado com 2 tracinhos em cima para você receber os novos vídeos. Deixa like no vídeo, compartilha com mais pessoas esse vídeo e dá uma olhada na playlist, tem tudo na sequência. Depois a gente vai no próximo vídeo para computação relativística, hein? Bastante coisa nova, é legal que você vai ver termos talvez você nunca ouviu falar. Isso que é legal. Pensa fora da caixa, abrir um pouco o campo de visão aí. Até o próximo vídeo, tchau.